Ou está começando a gravar? Ok, está gravando. Beleza. Então, a gente vai falar sobre os elementos narrativos do audiovisual, né? Os elementos que constroem constroem qualquer produção de audiovisual, que são os que vão balizar essa produção. Então, o primeiro elemento que aparece, que surge, é o elemento do argumento. O argumento nada mais é que a justificativa, seja ela interna ou externa, que fundamenta a produção do seu audiovisual, seja ele cinema, série, vídeo, de qualquer outro tipo de elemento. Então, o argumento é o que vai justificar a origem ou seja do canal, ou seja da proposta. Então, quando a gente fala em vários canais, quando a gente fala de YouTube, por exemplo, então, vários canais, eles vão ter um argumento, vamos supor, pode ser um vlog, pode ser um argumento que é mostrar a minha vida, expor as minhas condições, ou expor as minhas produções. Ele pode ser, então o argumento pode ser, vou mostrar como é o meu dia a dia num passeio, numa viagem. Eu vou mostrar qual é o dia a dia da minha profissão. Então, isso é o argumento daquele canal. Né? E cada um se apresenta de uma forma diferente, de formas diferentes. Aí, o argumento é o que fundamenta e o que originaliza esse espaço. Então, vamos falar... Todo mundo aqui conhece o canal Manual do Mundo? Vocês conhecem o canal Manual do Mundo? Depois eu vou mostrar um trechinho do canal para todo mundo ver. Eu conheço e acompanho. Acompanha, né? Então, o Manual do Mundo foi uma proposta de um casal... Né? Foi uma proposta de um casal de criar um conteúdo onde eles criassem visualmente, de forma audiovisual, uma coletânea como havia antigamente nos almanaques, explicando como as coisas funcionam no mundo. Então, eles começaram catalogando, o André deu uma saidinha, a gente já volta. Então, eles começaram a criar experiências e experimentos para explicar e demonstrar para as crianças como as coisas funcionavam. Então, o argumento deles é criar um almanaque do mundo, um almanaque audiovisual do mundo. Esse era o argumento. Né? Aí, a gente vai passar para uma segunda etapa dessa condição, dessa produção, que seria, além do argumento, é uma sinopse. É algo que explica como efetivamente isso acontece. A sinopse do filme explica o roteiro. Então, a próxima etapa, que é essa sinopse, a sinopse é o que explica o roteiro ou o caminho daquilo, como ela acontece e com quem acontece. Então, a sinopse tem que explicar o quem, o onde e o quando. O argumento é a origem, é o que fundamentaliza, é o que, propriamente dito. A sinopse ela vai responder quem, onde e quando. Então, a sinopse pode ser, a sinopse, a gente estava falando do Manual do Mundo, né? Então, a sinopse é através de... eu, Iberê e a Mari, que é a esposa dele, iremos realizar experiências para explicar para as crianças de forma audiovisual, de forma simples e replicáveis, como as coisas funcionam no mundo. Essa é a sinopse do que vai ser produzido, né? Então, você já tem algumas respostas, então você já tem o que fundamentaliza, que é o argumento, aí você tem a sinopse, que é o que explica o que vai acontecer, né? E aí você tem o roteiro, que entra na sequência. O roteiro é a cadência de eventos, explicando começo, meio e fim, por onde começa, por onde se desenvolve e para onde vai terminar, né? E para onde vai culminar.
dentro de todas as outras coisas que estão envolvidas dentro da questão da construção de um roteiro, né, de uma plataforma. Porque não necessariamente você precisa começar pelo começo, não necessariamente você precisa terminar pelo fim. O começo pode ser já o fim, entendeu? Você tem formas de construção e de contar ou de narrar uma história que não necessariamente precisa ser de forma linear. Existem outras formas de descrição. Mas é importante da construção do roteiro é que você tenha esquematizado e que você tenha, de forma estrutural, como você, antes de partir para pegar a câmera e antes de partir para a produção propriamente dito, ter solucionado questões de como, aonde vai chegar no teu objetivo daquilo que você vai fazer. Então, o roteiro pode ser como funciona uma bola de sabão, né? Então, primeiro vai mostrar como é que faz, o que é uma bola de sabão, para quem nunca viu uma bola de sabão, como é que reproduz, e depois entra, no caso do Manual do Mundo, eles entram com a explicação científica que a tensão superficial da bolha frente à pressão atmosférica, pressão hiperbárica, porque vai criar uma diferença entre a resistência do ar e a resistência do sabão. Aí vai ter essa conclusão. Então, tem que estar muito bem definido antes de pegar a câmera e falar, vamos filmar, vamos fazer qualquer coisa. Então, esses são elementos, são balizadores e construtores da tua ideia e da construção do teu arquivo, ou do teu material, da tua série, ou do teu vlog, seja lá como for. Tá claro para todo mundo? Tem alguma dúvida com relação ao que é o princípio desses três argumentos, desses três elementos? Por enquanto, não. O caso do fundamentaliza seria não seria a sinopse, seria o roteiro que fundamentaliza. É isso? Não, quem fundamentaliza, na verdade, o que fundamentaliza, na verdade, é o argumento. Ah, tá, o argumento. É o argumento. Tá? Porque é exatamente assim, é como o argumento é o que vai dar base, é o que vai dar chão, é o que vai dar estrutura para a construção do teu material. Né? Você pensa assim, quando você vai construir uma casa, né, que você chega num terreno, né, você vai fazer o quê? Primeiro você vai fazer a fundação, vai fazer a base, a estrutura. Então o argumento, se o argumento está ruim ou se o argumento está falho, já desde o início, é que nem a estrutura de uma casa. Se o fundamento dessa casa já tiver falho, desde o início, a casa pode até erguer, você vai poder até morar lá, você vai até construir, mas só que vai aparentar esses problemas, estão lá desde a base. Mas se esse teu argumento está bem estruturado, está bem centrado, que nem esse do caso que eu falei do Manual do Mundo, né, que é um case de sucesso, é um case de bastante longevidade, porque assim, desde o início, o que acontece? Você tem um projeto que é um projeto de construir um almanaque do mundo, vê a enormidade. Vamos supor que eu vou fazer um almanaque das portas. É um universo grande, mas tem uma hora que vai acabar. Você vai falar porta de ferro, porta de madeira, porta de alumínio, aí você começa a falar, e agora? É porta de vidro, uma hora acaba. Né? Está limitado. Quando você vai falar assim, não, vamos fazer um manual sobre o mundo, a gama de possibilidades de abertura de trabalho, daquilo que ele pode expor e daquilo que ele vai poder mostrar e poder falar, tá para 4, 5 encarnações. Né? Não se esgota. Então, é exatamente isso. Às vezes, claro, você pode ter um recorte nesse teu argumento exatamente para atingir uma coisa específica. Então, vamos supor, um canal de culinária que fale só sobre carne. Né? Então, quer dizer, ele tem um nicho, ele está observando uma fatia de mercado, uma fatia de... pode falar assim, um nicho de mercado, uma fatia de público que vai estar querendo saber sobre carne, vai estar querendo saber sobre churrasco, por exemplo, né? Mas está ali, né? Está dentro de um universo.
que a gente chama disso é de taguear, sabe os tags, né? O que significa isso? É você colocar, compartimentar dentro de uma relação de famílias, de assuntos, né? De um universo de assuntos dentro de uma família, e isso se corresponder e ter variações, ter ramificações. Mas só que ali, já na raiz, né, na ponta desse teu trabalho, você já tem uma linha para descrever. Né? Já tem uma linha para seguir, e já tem que vai ser uma coluna vertebral desse teu trabalho. Tá? Vamos lá. Então, Deixa eu fazer uma pergunta, Mauro. Pode falar. Quando nós criamos o argumento do canal, é um argumento específico dentro do nicho que se propõe trabalhar. Uhum. Agora, a cada vídeo que você vai colocar no canal, você também tem que ter um argumento de acordo com aquilo que você vai detalhar no vídeo. Não é assim que funciona? Não, aí você vai ter uma sinopse, você pode ter uma sinopse, porque o que acontece? O argumento ele já vai definir o tema que vai ser o canal, dentro dessa ramificação de tags. Para cada trabalho você vai ter um roteiro, e esse roteiro tem que ser justificado de onde, quando e como. Tá. Então, o argumento é só o princípio do canal, né? Você faz o argumento para o canal dentro do nicho que você se disponibilizou a abrir. Pensando o canal como uma série, pensando o canal seguindo com uma lógica de série, né? Uma lógica seriada. Porque há canais e há... por isso que eu vou mostrar daqui a pouquinho, eu vou mostrar uma surpresa para vocês, porque assim, há canais que são diversos, né? Que abrem a possibilidade para infinitas coisas, vão falar de qualquer assunto. A minha dúvida, sabe por quê? Eu estou abrindo um canal de entretenimento, eu estou mudando tudo aqui, usando uma sala de bagunça, que agora vai se transformar num estúdio com, além de ter o croma, o fundo infinito, toda a iluminação, tem 2 paredes específicas que vão ser usadas como cenário. Uhum. Então, esse canal vai ser de entretenimento. A gente vai falar de coisas específicas. Uma parte de entretenimento vai ser comédia, a outra parte de entretenimento vai ser um talk show. Mas tudo dentro de um canal. Por isso a minha dúvida. Porque eu preciso entender como funciona para não errar, né? Tudo é um experimento no começo. Entendi. Então, vamos supor que o seu canal é um canal de entretenimento, ele tem é um canal de entretenimento que ele está trabalhando em 2 vertentes, da comédia e do talk show, no caso de variedades. Então, é um canal de variedades, que a gente chama. Tá. Então, é um canal de entretenimento dentro de variedades. Então, ele é um canal diverso. Ele vai atingir um público amplo. Amplo, Desde quem vai querer saber sobre talk show, desde quem vai querer ter uma relação com comédia, eu vou querer se entreter com comédia, esse tipo de coisa. Mas só que ele está dentro da área, assim, vamos supor, esses são temas, né, são tags, que estão dentro de uma família que é muito maior. Sim. Né? Aí, então, vamos supor, a gente está falando, a gente pode falar assim, um canal que está próximo disso, que faz essa mesma pegada, que é o Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos, ele tem um canal de comédia, né, e ele tem ramificações. O Porta dos Fundos, ele tem uma série de turismo, ele tem uma série de talk shows lá que o Fábio Pochá vai fazendo as entrevistas. Ele vai se desdobrando dentro desse universo amplo, criando ramificações, então, mas para cada produto, para cada ramificação, tem um argumento, tem uma fundamentação, tem uma espinha dorsal. Tá, que isso é uma coisa, assim, é como o leme do navio, entendeu? Ele vai dar a direção para onde você vai seguir com isso. E isso que é importante dizer, que não é uma coisa fixa. Tá? Ela pode ser mutável. Ela pode se adequando de acordo com o público e com acordo com o teu desejo. Então, ela vai... Entendeu? Você parte disso
E lá na frente pode mudar completamente, pode ganhar uma outra projeção. Até porque a gente nunca sabe qual tipo de público-alvo vai atingir. A gente faz uma mentalidade de, vou fazer para o público-alvo X. E pode, no decurso do trabalho, o público-alvo aumenta, ou aumenta a idade desse público-alvo, ou reduz. É muito variável, né? Que aí a gente vai falar depois em estratégias de fidelização, de como você faz para criar esse fluxo, né? E aí é bem difícil, né? É uma coisa muito complicada, porque assim, tem estratégias diversas, vamos supor, tem estratégias de saturação, estratégias de fidelização por conteúdo, ou por confiabilidade, né? Que é aquela, vamos supor, você cria um canal que, assim, as informações sempre vão estar exatas. Vão ser informações checadas. Vão ser informações, então, principalmente quando você tem canais que lidam com ciência, com informação, com formação de jovens. Então são canais que eles vão ganhando confiança, vão ganhando esse know-how por conta de critérios de fidelização que vão variando de acordo com o acordo. Que nem estou acompanhando a ascensão de um canal de um italiano que mora na Suíça, que ele é reaccionista. Ele criou uma coisa que é o seguinte, ele é músico, e no meio assim, já fazia isso antes, e no meio da quarentena isso ampliou, virou o ganha-pão dele, porque não pode trabalhar, de que as pessoas indiquem vídeos e músicas do mundo inteiro para ele reagir vendo ao vivo. E ele produz de 4 a 5 vídeos por dia. Nossa! A estratégia dele é no atacado. Né? Fazer gerar por atacado. Porque aí o que acontece? Ele está reagindo a vídeos que são vídeos do Legião Urbana, por exemplo. Então, para todos que são fã, que tem o Legião Urbana marcados como tag, ou como seguindo, ou como gostando, curtindo o Legião Urbana, vão receber o cruzamento de informações com os dados desse cara. E vão gerar novos views, vão gerar novas... Então, vai puxando, porque ele está trabalhando num volume imenso. Né? Esse cara ele começou produzindo, fazendo visualizações assim, que davam, a cada 2, 3 meses, davam 800, 150 views. Agora, ele está numa média de, acho que 56 mil views por vídeo que ele produz por dia. Ele está tendo mais ou menos, está sendo visualizado aproximadamente de 5 a 6 mil horas por dia. Nossa. Né? O que acontece? Financeiramente, isso já valeu milhões no YouTube. Hoje em dia já não é mais proporcionalmente desse jeito. Né? Não é dessa forma. Isso no início do YouTube, estou falando lá em 2011, 2012, as pessoas ficaram milionárias com essa milionárias. Ainda tem pessoas milionárias. Vou mostrar casos de 3 sites. Eu vou mostrar 3 sites para vocês de pessoas que estão no top mundial, para vocês verem, tá bom? Vou seguir um pouquinho aqui, então eu vou abrir a apresentação, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os elementos narrativos dentro do plano visual. Então, eu vou abrir uma apresentação, deixa eu só ver se a tela está aberta, que a gente vai começar a falar sobre planos de fotografia, planos de imagem, tá bom? Aí vocês abrem o microfone para me dar um ok se estiverem vendo, tá? Tá, tô abrindo aqui. Chegou para vocês? Ainda não. Chegou agora? Chegou? Chegou. Chegou. Acabou de chegar. Então vamos lá. Agora então,
Para quem ainda não tem experiência, ou nunca passou pela experiência de estudar fotografia de cinema cinematográfica, a gente tem uma nomenclatura muito própria para cada um dos enquadramentos. Isso define, de forma intrínseca, a leitura de como vai ser feito esse audiovisual, né? Então, eu gosto de falar para os meninos que teve uma vez que a gente estava gravando alguns vídeos para o projeto de espetáculo, né? Eu falei, olha, vamos testar só filmar um olho, só filmar uma parte. Então, isso contribui numa outra leitura sobre o aspecto do audiovisual. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses recortes e ao que eles significam, ao que eles partem, né? Então, o primeiro plano, que é esse plano que vocês estão vendo aqui, que seria o plano detalhe, que é o plano do macro zoom, né, que a gente chama, ou o ponto máximo do recorte. Quando um detalhe toma a tela inteira da projeção. Quando você pega, vamos supor, o detalhe do olho, um detalhe do nariz, um detalhe da orelha, esse plano, então, que é chamado plano detalhe, é o plano mais fechado que a gente tem, né? A gente pode trabalhar com planos até muito mais fechados, planos microscópicos e tudo mais, mas, assim, quando a gente for indicar ou orientar dentro de um roteiro, dentro da descrição, então a gente fala assim, em plano detalhe. Tá? Seguindo, depois do plano detalhe, a gente tem o plano detalhe, o primeiro plano, que a gente chama, né, também. Esse é o primeiro plano, ou o close, que é o plano onde o rosto ou um elemento aparece dentro do quadro inteiro, mas o elemento que está sendo visualizado, ele está integralmente, né? Então, quer dizer, é o rosto inteiro. Quando você tem, vamos supor, você está fotografando ou filmando uma xícara de chá, por exemplo. Se eu estou filmando só a asa da xícara, é um plano detalhe. Quando eu estou filmando a xícara inteira, mas a xícara está tomando a tela inteira, aí então esse é o primeiro plano, né, de filmagem, um plano mais aberto, ou um close-up da xícara inteira. Esse é o primeiro plano aberto, tá? Esse sim, quando a gente fala primeiro plano, é o que vem. Está pegando o elemento do corpo como todo, está pegando a máxima de expressividade. Quando a gente fala assim, primeiro plano para um objeto, é o objeto inteiro. Quando a gente fala primeiro plano, captando uma pessoa, a gente pode pensar assim, do abdômen para cima, tá? Da barriga para cima. Aí a gente tem o plano médio, né? O plano médio já pega da cintura para cima, num campo mais aberto. Lembrando que tem uma escala de proporção que a gente usa na fotografia, que é uma escala padrão, que é o que determina a razoabilidade do aspecto das telas. Então, quando a gente fala 3x4, 16x9, todo mundo que já configurou alguma vez TV na vida, ou alguma projeção, já viu esses números na hora da configuração, né? Então, são planos de captura de projeção, né? Que estão relacionados com uma escala, que é uma escala que a gente fala assim, que é a escala áurea, né? Que são números áureos, que são baseados na questão do estudo da beleza que acompanha a humanidade desde a época do período da Grécia. Então, se você pegar a construção dos arcos gregos, a construção dos templos gregos e romanos, eles seguiam já essa mesma tabela de estrutura, né, da relação dos 3x4, e é a mesma relação de proporção do número π, por exemplo, entendeu? É uma representação de uma constante que está presente dentro da natureza. Está todo mundo entendendo?
Fico com medo quando tá todo mundo quietinho. É que eu tô fazendo anotação, Mauro. Eu também estou fazendo anotação. Tá, mas não se preocupe, quando tá gravado, depois pode retornar para ver, tá? E a parte da proporção aí das telas, tipo, eu conheço de cor salteado já, de tanto que eu já editei. Então, porque para cada plataforma que vamos supor, a gente está falando do Instagram, do GTV, do Facebook, do YouTube, cada plataforma tem um padrão de escala diferente, né? Então, é evidente que se você vai produzir um negócio que você vai colocar no YouTube, que depois você vai querer também que as pessoas vejam de forma bacana na TV, então você vai ter que achar uma escala e uma resolução que sejam interessantes para as duas plataformas, né? Esse é o famoso plano americano. O plano americano, ele resume no recorte que pega do joelho para cima, né? Ele é maior do que o plano médio, né, que pega da cintura, mas que revela mais da localização e do elemento de fundo, né? Então, o famoso plano americano. Aí a gente tem um plano geral, né? O plano geral é o plano que pega o elemento, a figura que está sendo registrada em integralidade, né? Na totalidade. E a gente revela a localização geográfica desse espaço que está sendo registrado. Então você tem um campo amplo de identificação, né? Você está vendo. Então dá para ver ele, dá para ver o chão, dá para ver que existe um horizonte de fundo, existe uma cidade, você tem todos os elementos, que tem um outro corpo caído no chão, que tem uma arma no lado do pé dele. Então você tem o plano dentro de um aspecto geral, aberto, mas ainda tem um outro plano que é o grande plano geral. O grande plano geral, aí você tira a caracterização desse elemento que está sendo filmado, mas para revelar a atmosfera inteira, do grande plano, do universo inteiro onde esse personagem está inserido, né? Então essa é a imagem do grande plano geral, né? É quando está absolutamente, está revelando mais. Então, quer dizer, você imagina de um desses predinhos, né? E aí mostra qual que é o grande universo, qual que é a grande abertura. Tá claro até aqui? Pergunta. Pode falar. Geralmente acontece em seriado quando a gente ouve só a voz do personagem e aí mostra o cenário externo todo de onde o personagem está para depois localizar o personagem, não é isso? Geralmente você tem alguns elementos que são elementos narrativos, vamos supor que às vezes se você tem um recurso da voz em off, né, narrando o que está para acontecer. Então você tem a primeira visão que você tem é um elemento de atmosfera do que está acontecendo, né? Isso tem várias formas, vários recursos de contar essa história, de recursos que são previstos todos em roteiro, são previstos todos na construção desses elementos, né? Então, quer dizer, quando você fala assim, a cena começa com uma bola de feno rolando, um plano detalhe numa bola de feno rolando no meio do deserto. E uma voz entra e fala. Então, quer dizer, você já está criando atmosfera, você está criando um clima, você já está criando o que vai acontecer, sabe? Você cria uma suspensão para aquilo que vai acontecer na sequência. Então, quando você tem um panorama dessa aqui, que é a cidade inteira destruída, não sei se vocês estão conseguindo ver no detalhe, os carros todos acumulados, essa cena, se não me engano, agora estou tentando lembrar, é do... Oh, meu Deus, fugiu o nome, é do The Walking Dead, tá? Não é do Matrix. Aí, você tem já você já tem a atmosfera estabelecida do que vai acontecer, né? Você já fala, opa, peraí,
já estou entendendo onde eu estou, né? Então já sei que isso vai para uma coisa boa, ou já sei que isso vai para uma coisa ruim. Então você já cria isso dentro da expectativa do público, né? Você já está construindo a história através de uma imagem e através de uma fala. E às vezes, nem isso, às vezes você pode construir isso só com imagem. Né? Você pode construir isso só com fala. Às vezes você pode construir isso só com imagem e som. Então, quer dizer, tem técnicas de fazer e de revelar isso. Aí, isso nos leva à próxima sequência, que a gente vai falar um pouquinho sobre... Ah, não, aqui tá só um apanhado agora com todas as imagens. Tá? Mauro, peraí, uma dúvida. Oi, pode falar. Só para mim tentar colocar aqui na cachola. Os tipos de plano são do detalhe, aí depois vem o plano close, aí tem um plano americano, um plano geral e o grande. Uhum. Ó, então vamos lá, eu vou descrever aqui de novo. Tá vendo com essa imagem agora com todos os elementos aqui, ó? Então vamos lá. Plano detalhe, que é o primeiro, né? Aí você tem o primeiríssimo primeiro plano, que é o rosto, que é o close. Aí você tem o primeiro plano, que é o que revela o corte do ombro para cima. Aí tem uma outra divisão, que essa é pouco usada, mas existe, que é plano médio curto. Plano médio curto é que pega assim, metade do braço para cima. Plano médio é do abdômen para cima. Aí plano médio largo, mas vamos falar, plano médio largo é a mesma coisa do que o plano americano, num certo sentido, que é da cintura para cima. Plano inteiro ou plano geral, que já começa a entrar no... Tanto plano geral quanto plano inteiro são relativos, né? Porque depende de posicionamento e abertura e movimento de câmera. Aí você tem o plano geral, que no caso aqui o dele, ele não quis colocar na escala certa, mas o plano dele seria muito mais distante do que esse que está mostrando na imagem, né? O grande plano geral, né? De abertura Respondi, André? Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Beleza. Então tá, agora a gente vai entrar... e o que a gente faz com isso? Quando a gente tem isso em mãos, né? Vamos supor, dependendo da complexidade do que a gente vai fazer, um outro elemento importante, além de você ter o roteiro, além de você ter o argumento, além de você ter a sinopse, e além de você ter isso descrito. Às vezes, não dá conta de expressar a complexidade da cena, né? Então, às vezes, a escrita e a fala não dão conta da complexidade. Então, a gente parte por um outro elemento, que é a construção de um storyboard, que nada mais é do que, assim, transformar essa história numa história em quadrinhos. Exemplo... Isso a pessoa tem que ser um desenhista. Então, mas é isso que eu vou explicar. Às vezes tem que ser um desenhista, às vezes não precisa ser um excelente desenhista. O que você precisa entender é o posicionamento. Eu procurei ontem, não achei para mostrar para vocês, mas eu vou procurar melhor, porque tem um storyboard do Taxi Drive, e quem fez foi o diretor. O diretor não é desenhista, né? Sim. Mas o que deixa claro é que mesmo com desenho, sendo um desenho ruim, dá para entender de cabo a rabo aquilo que o cara quer. Porque você entende a sequência. É porque aí quem vai filmar já sabe como tem que ser, não é isso? É uma forma de direcionamento? Exatamente. Que nem aqui, aqui, no caso, é um profissional. A gente está falando do Tubarão. Tubarão, dá para perceber. Que a cena final essa é a famosa cena final do Tubarão. Né? Uhum. Então, imagina a complexidade que você tem. Elemento que é um elemento animatrônico, aí você tem um elemento que é um elemento do ator interagindo com esse animatrônico. Aí você tem o cara da fotografia, aí você tem o cara da iluminação, aí você tem o cara dos efeitos especiais.
aí você tem a pessoa que vai estar filmando, você vai ter o cara que vai estar jogando água dentro do barco. É uma complexidade, é um volume de informação, é um volume de coisas acontecendo simultaneamente, que para você explicar para todo mundo, se você tem isso descrito, isso planejado, né, de forma sucinta, fica muito mais fácil para compreender, para a equipe toda compreender e todo mundo compreender como é que tem que ser feito, né, ou como vai ser feito. Então o storyboard, ele ajuda a você construir a narrativa e às vezes o storyboard ajuda a revelar erros daquilo que você tinha planejado, né? E de ter que voltar e refazer e redesenhar. Às vezes você fala assim, nossa... Pergunta. Existe algum aplicativo para fazer isso? Oi, perdão? Existe algum aplicativo que possa fazer isso? Olha, que eu conheça, não. Assim, não tem nada que faça isso de forma automática. Eu conheço alguns... em alguns aplicativos, antigamente, tinham que vinha uma tabelinha, que tipo uma folha pautada, que nem folha pautada de almaço e tudo mais, que tinha umas janelinhas para você reproduzir, entendeu? Para você pegar e desenhar, entendeu? Que facilitava a sua vida nisso daí, né? Não você ter que ficar desenhando as tabelinhas. Mas era só isso. Aplicativo mesmo não tem nenhum. Eu vou mostrar aonde se aplica isso, onde é muito aplicado, né? Tá vendo aqui, ó, o desenho não vale. O desenho não é um grande desenho, mas explica exatamente aí o que você tem dentro dessa visão aqui. Você tem duas informações importantes. A informação do plano, a informação do enquadramento e o de movimento de câmera, que a gente vai explicar na próxima aula. Mas está vendo aqui, ó, a indicação todo mundo conhece esse filme? Já assistiu Corra? Eu ainda não assisti, tem que assistir ele. Então, assistam, que é um filme fantástico. É um filme de suspense fantástico. O nome é Corra? É do Corra. O protagonista negro, é uma história de terror, é uma história de suspense e terror que fala sobre protagonismo, que fala sobre a questão do preconceito, né? É fantástico. E o que acontece? Então ele está mostrando, que nem vocês estão vendo, as setas vermelhas estão indicando o direcionamento do movimento de câmera, que aponta para a xícara, né? E dentro de um sentido de que esse mesmo movimento repete quando vai para o close do rosto do ator. Criando o quê? Um efeito de imersão dentro da imagem do filme. Você tem a sensação que você está entrando... Da mesma forma como isso é um efeito é uma cena de hipnotismo. Então, o mesmo efeito que você tem do efeito de hipnotismo que seria a sensação do personagem, a câmera e o enquadramento produzem em você esse efeito assistindo o filme. Deu para entender? Onde salva o storyboard? Deu. Tinha falado que era o plano, o enquadramento e mais um. Então, eu vou falar assim, o plano é o recorte geral. O enquadramento é para onde está apontado, que é onde está o centro da imagem. E a ação da câmera, o movimento da câmera, que é o que está apontando também as setas vermelhas, está indicando que a câmera está fechando o zoom naquela imagem. Certo. Repete para mim, por favor, que eu não entendi. Vamos lá. O plano é o enquadramento geral, que é a imagem em plano aberto da pessoa sentada, né? E a câmera está dando zoom, está fazendo um movimento de zoom no centro do enquadramento, que é a xícara. Está no centro do enquadramento.
Tá. Aí, na sequência, a mesma coisa vai acontecer com o rosto do ator. A câmera vai estar vai estar no primeiro plano e vai para o primeiríssimo plano no rosto, repetindo o mesmo movimento. Então, eu indico vocês assistirem esse filme, que quando vocês verem esse filme e vocês virem essa imagem, vocês não vão ver mais essa imagem da mesma forma que vocês viriam antes. E vão entender isso dentro do filme, o quanto as tomadas de direção e as tomadas de plano, enquadramento, são feitos a induzir a você estar sendo absorvido pelo movimento da câmera dentro do filme o tempo todo. Então, uma outra forma de roteiro, né, também de storyboard, é por uma coisa que não existe, vamos supor, um caso na criação de uma animação, né, onde vai mostrando trechos da sequência da produção desse filme, né. Esse é o roteiro original, é um quadrinho do storyboard do roteiro original dos Simpsons, tá? E o desenho existe, né? Então, é para pensar em quais seriam as sequências da cadência da animação. Isso vai orientar quem vai animar, saber qual que é a sequência e o que é que tem que ser falado em cada uma dessas caixas, né? Tanto é que vocês podem ver aqui, eu não sei, minha seta aparece para vocês quando eu mexo? Sim. Aparece aqui, ó. Tá vendo esse quadro aqui? Ele tem um risco, ó. Sim, tá? Né? Então, quer dizer, ó, construíram, aí ia ter o quê? Ia ter a cena do cara chegando até o banco. Não, cancela. Vai direto para cá, ó. Né? Então, o storyboard, tá vendo aqui, ó? Iam ter uma cena do Moe com um outro personagem, vendo a história, ó, cancela. Não, vamos encurtar. Ajuda a entender ou a simplificar a história. Às vezes, ver gorduras da história. Ok, eu vou dar uma pausinha aqui, vou voltar para esse cara, eu vou voltar aqui. A gente vai entrar, deixa eu ver, eu vou interromper aqui um pouquinho. Ok. Vamos lá. A gente vai voltar lá já. Então, até agora, a gente está falando sobre a questão da construção do visual, sobre um aspecto de seguir um elemento narrativo dentro do roteiro, através da questão do que vai ser contado de objetivo e de real daquilo que você quer, daquilo que está planificado. Agora a gente vai entrar no elemento da palheta, que entra no aspecto subjetivo daquilo que você quer dizer. O que vocês entendem com relação a isso? É compreensível essa questão que subjetivo é uma questão que não é só uma questão sua, pessoal, interna. É quando você quer gerar um certo sentimento ou gerar uma certa reação dentro do espectador. Né? Como que isso se comunica? Como que isso pode se comunicar ou pode fazer gerar? Você tem várias formas de fazer gerar, criar essas expectativas, sendo que visualmente você só consegue construir com a construção do elemento da materialidade, da visualidade daquilo que vai ser feito. Sendo ele desenho, animação, vídeo, fotografia, independente da forma como você vai registrar, vai fazer isso. Mas... Oi? No caso dessa palheta de cor que é subjetiva, eu posso colocar o filme como que é divertidamente, porque são vários bonequinhos com uma cor, cada um específico de uma cor, e deles eles transformam esse sentimento, que é o tipo da raiva, vermelho. Exato.
Também encaixa ou não? Eu vou seguir, vai ter um outro exemplo que a gente vai falar sobre exemplo. Eu vou falar sobre alguns filmes que são icônicos pela essa questão da escolha da palheta, e depois a gente vai entrar com os exemplos da web, tá? Certo. E aí, que é legal? Exatamente isso. Então, isso, propositadamente, você está falando com pessoas que são produtores feras na produção de conteúdo, de material audiovisual, que são os caras da Pixar e os caras da Disney. Né? Eles têm um know-how gigantesco, eles têm um know-how absurdo. Então, evidentemente que isso tudo, nada é gratuito. Está tudo sendo posto de forma organizada e de forma a criar esse efeito, a criar essas reações. Né? Eles sabem exatamente como fazer e como te manipular dentro das reações dos sentidos e dos sentimentos. É importante dizer e a gente separar, quando a gente fala da questão subjetiva, de não achar que é uma coisa que está só internamente. Tá? É uma coisa que apoia e que pode ser gerada por elementos externos. É diferente quando a gente fala de emoção do que a gente fala de sentimento. Emoção é um sintoma. E emoção a gente coloca de fora. O sentimento, o sentido, vem do sentido, vem do sentir, vem da percepção através dos nossos órgãos receptores, sejam os impulsos visuais, os olfativos, os áudios, os de tato, que vêm através dos nossos sentidos e nos fazem gerar sensações. Então, as sensações e os sentimentos, eles são reais. A emoção é já o sintoma interno, e as emoções não nos interessam como criação, para a criação do audiovisual. E sim, os sentimentos e os sentidos nos interessam. A gente não está preocupado com esse lado, a gente está preocupado em como a gente vai gerar essa sensação ou esse sentimento, ou construir visualmente e audiovisualmente esses sentimentos, esses sentidos. Que nem eu apresentei para vocês o tubarão, né? Aqui. Não é à toa. Agora eu vou apresentar para vocês um filme chamado O Grande Hotel Budapeste. Alguém já assistiu esse filme? Então é outra boa indicação, é outra boa referência. Tá? Outra boa referência. Tá vendo que eu estou passando... esses filmes todos que eu estou passando para vocês são lições de casa, tá? Mas assim, não só a gente vai... No final, a gente vai escolher um para a gente ver realmente, para daqui a 15 dias, né, a gente comentar e falar sobre esse filme, tá bom? Aí a gente vai falar, depois no final a gente decide coletivamente qual que vocês querem ver, tá bom? Eu vou abrir lá de novo. Eu vou começar com o Grande Hotel Budapeste, mas a gente vai entrar em outros filmes e tudo mais. Por quê? A escolha da palheta está diretamente relacionado à relação com a construção da narrativa, e a palheta vai mudar conforme o filme avança. Isso tudo de forma proposital para a construção de um sentimento dentro do filme. Está abrindo aí para vocês? Ainda não, e agora está indo. Foi? Sim. Então vamos lá.
já no título do filme, no início do filme, ele apresenta, tá vendo, essa cartinha, como se fosse o catálogo do livro, né, do hotel, né? E a escala cromática, que vocês estão vendo embaixo, a defração da escala cromática, né? Todo em tons de rosa e tons ocre e vermelho, seguindo numa escala de tom pastéis. Então isso vai criar uma sensação de conforto desde a primeira imagem do filme aparecendo. Em outros momentos, se você vai poder analisar e vai poder ver, vai subindo e vai trabalhando, mesmo com a presença de cores mais frias e de outros elementos dentro do filme, todos trabalhando dentro de uma escala de tons pastéis, tons terrosos, e que vai construindo a ideia desse lugar agradável, aprazível, e vai construindo a ideia de uma sensação de conforto o tempo todo. Em todo momento, em todas as escalas, em tudo isso, ele vai trabalhando com esses elementos que vão construindo esse universo desse grande hotel Budapeste. Trabalhando com essa questão da receptividade. Aí, conforme vai subindo a trama e o conflito da trama, vão acrescentando escalas que vão indo para as escalas de cinza, ainda dentro desse mesmo contexto. Vai apresentando uma outra leitura, vai apresentando uma outra relação. Então, nas curvas dramáticas da contação da história e das coisas que vão acontecendo, nos reviravoltas da história, a escala cromática vai dançando, subindo e descendo dentro desse mesmo padrão o filme inteiro. Tá vendo? Quando vai tendo os elementos de mais dramaticidade, eles vão ficando com tons mais escuros e mais cinzas. Até chegar nesse momento. Todas as cores que estavam presentes lá atrás continuam presentes, mas numa escala que vai descendo para a escala de cinza. Mas ela é uma constante, né? Ela vai mudando assim até chegar nesse momento dessa cena. Sim. E o que acontece? Em vários outros momentos, ela vai oscilando, vai variando, mas o que acontece? Você tem a mesma palheta alterando as escalas o tempo todo. O padrão permanece, mas a mudança é só na escala. É. Então, o que acontece? Você vai tendo a repetição e mudando, alterando a escala. Isso vai criando o quê? A cor e a palheta está contando e narrando a história junto com a narrativa dos personagens, do que está sendo dito, do que está sendo falado, do que está ocorrendo. Então, a palheta de cor vai criando todo o clima o tempo todo. Ela é um elemento de contação de da narração da história. Agora, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. O mesmo ocorre, né, num outro trabalho que não sei se todo mundo conhece, o 2001 do Stanley Kubrick, que é um mestre, é um dos caras assim propulsores nessa obra e na qualidade de trabalho e na qualidade das escolhas cromáticas dos seus filmes, né? Em que apresentam momentos assim que são contrastantes, né? Usa muito o elemento da fotografia como elemento contrastante e elemento de criar tensão e de chamar para dentro da tela, para dentro da imagem, né? Então, olha a riqueza da quantidade. Um iluminador ficaria maluco se um diretor chegasse e falasse assim: eu quero verde, eu quero vermelho, eu quero marrom e quero o branco nessa cena. Você fala assim, mano, o que isso vai dar? Não, é impossível dar nisso. Entendeu?
E dá nisso também. E essa imagem é linda, né? Assim, são imagens de 2 momentos emblemáticos dentro da história, tá? Assim, tem uma outra... assim, eu não quero revelar muito da história para quem quiser interessar e foi querer assistir, né? Que assim, vai ver muito presente isso. O que acontece? Diferente daquela... do exemplo do Grande Hotel Budapeste, que há todo um trabalho no pastel, nas cores terrosas, nesse calço, né? No Stanley Kubrick, no 2001, há uma presença de cores vivas e de matizes duras, né? Que querem contrastar e criar uma barreira de contraste para tirar atenção e destacar os personagens o tempo todo, né? Eles descolam dos seus cenários. O tempo todo eles estão descolando das imagens. Esse também é do Stanley Kubrick, só que já é outro filme, é uma cena do Iluminado, para falar que, assim, olha o que ele faz numa única cena, e que isso se repete no filme inteiro o quanto ele desenha a fotografia dele baseado nos contrastes e na saturação de cores. Mais uma vez, as cores são duras, as cores são pesadas, densas, né? E que criam um efeito de tensão, né? Pela geometria, pela fotografia, pelo posicionamento, pelo enquadramento, como que ele transforma, usando elementos narrativos da cor e elementos narrativos da câmera, ele cria uma tensão que permanece o filme inteiro no Iluminado, por conta dessa escolha de paletas duras. Você pode ver quase praticamente a mesma paleta do Stanley Kubrick da imagem passada, e uso de propósito. Esse filme é um filme francês que chama-se O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Não sei se todo mundo já viu, conhece, já ouviu falar desse filme. Eu nunca vi. É um filme francês, é lindíssimo. No final, ele é do início, acho que é do final da década de 90, ou do início da década de 2000. É um filme lindo, lindo de morrer. Né? E é fantástico. E é de uma delicadeza, é de uma, sabe, de uma poesia, é de uma fragilidade. Mas só que o que acontece? Essa fragilidade e essa delicadeza está toda envolta num mundo que é extremamente vibrante, que é extremamente contrastante, duro. Os mesmos elementos que no Kubrick ele usa para criar um universo denso, de suspense, duro, na Amélie Poulain, com quase a mesma escala cromática, com quase o mesmo desenho de fotografia, cria o oposto, porque a presença da fragilidade dessa personagem, dessa atriz, faz o elemento da delicadeza dessa personagem ser destacada nesse mundo que é tão cruel, que é tão duro. Né? Ela usa como o contraste está na personagem. A mesma coisa ocorre no Coringa. Por que você fica tenso o tempo todo no Coringa? Vocês já pararam para pensar? As cores, não é? São cores muito fortes. E a luz? A luz é intensa nele. A luz na caracterização, não é? A luz é densa. A luz é uma luz realista. A gente se desacostumou a viver no mundo escuro, mas eu lembro, e eu tenho fotos da minha infância na década de 80, final de 70, início de 80, em que a gente tinha uma lâmpada só dentro de casa, de 40 watts, de 60 watts, a gente perdeu um pouco a referência que a gente vivia com muito menos luz. Nas ruas, nas casas, a gente vivia sob vapor de mercúrio e tudo mais.
a gente tem o advento do LED, vai levar uma intensidade de brilho, uma coisa para cidades, e assim, as lâmpadas depois de vapor metálico e tudo mais, que a gente não está acostumado. E eles tiveram cuidado de reproduzir essa luz da década de 80, esse momento denso, né, do nosso passado, que a gente tem um falso senso de nostalgia, de achar que as coisas eram melhores no passado, mas não, na verdade não. Eram mais precárias, tinha uma série de outras coisas, né? E que revela exatamente, ele pega todo esse lado sombrio, toda essa questão mais sombria, e o quanto também era moda trabalhar com as decorações de madeira, essas coisas, eram tudo ao mesmo tempo era quente e aconchegante, mas o quanto era denso, escuro, né, todo esse universo que a gente vivia nesse momento. Então, que capta muito bem e deixa você nesse estado de tensão o tempo todo, né? Alguém quer falar alguma coisa do Coringa? Alguém que assistiu? Acho que todo mundo assistiu o Coringa, né? Eu assisti. André, Cauê? Eu assisti recentemente. Eu assisti na dia 26, né, com meu irmão. Ah. André, você... Não é desse mês, do mês passado, mas tipo, é recente. Você já assistiu, André? André, tá vivo? Ok. Vamos lá. André está mudo. É que às vezes o microfone do André tá baixo, a gente não escuta ele, mas... Escuta. Aí uma reconstituição histórica. Eu peguei esse daqui, que é um filme que foi até premiado no Oscar e tudo mais, pela reconstituição histórica, acho que uns 2, 3 anos atrás, que é o Dia da Independência. Não sei se tem um título em português dele, mas o que é importante ver é que eles se aproximaram, quiseram se aproximar não só do clima da época, mas também de uma captura de imagem que lembrasse os filmes antigos. Então, o quanto tem uma pesquisa sobre a captura e a filtragem do aspecto da luz, da cor cinza, da luz cinza, né? Mesmo sendo colorido, o quanto isso foi trabalhado na questão do aspecto de luz da captura da cena, criando um aspecto de que você está vendo uma reconstituição histórica. Então, isso tudo foi pensado, isso tudo foi trabalhado. Então, foram construídos filtros de câmeras para a produção desse efeito, para a construção de você ter esse tom azulado, com cinza, em escalas dessa sequência. Né? O quanto é importante na construção da visualidade e da fidelidade de uma imagem. Entramos na web. Alguém conhece esse canal? T-Séries? Não conheço. Alguém já ouviu falar? Nunca nem ouvi falar. Então, Eu esse também não. é o maior canal de vídeos do mundo. Eles têm 151 milhões de inscritos. Nossa. É praticamente o Brasil inteiro inscrito nesse canal. É 75% da população do Brasil está inscrito nesse canal. Ele é um canal de novelas indiano. Não é interessante? Não é legal? Eles têm milhões de novelas indianas. E tem todo um trabalho de cromia que vocês já viram lá atrás, para ser receptivo e ter esse lugar aprazível, esse lugar que é confortável, esse lugar que está relacionado com essa escala dos tons entre o rosa e o terroso. Então, desde a criação da identidade, que vocês estão vendo ali na imagem de capa, né, do canal, as produções. Se vocês forem ver os vídeos, forem ver as novelas,
desse canal tem a mesma reprodução de escala do que eles usam da identidade. Então, quer dizer, é tudo proposital, é tudo feito para gerar essa mesma relação. Aí eu falei do canal do Manual do Mundo, né? Que eu falei lá atrás, né? Que estava falando e referenciando. Esse é o visual da plataforma, da onde eles fazem e executam o fundo de imagem, onde eles executam as experiências. Também tem a mesma questão. O que acontece? Não é desproposital que ele use camisas no tom vermelho ou no tom que vão do vermelho até o roxo. Porque ele tem uma escala tonal, uma escala de palheta em tons terrosos e rosas para destacar ele do fundo. Então ele está sempre, você vai ver, ele nunca vai usar uma camisa marrom ou uma camisa em tom bege nas gravações, quando ele tiver esse fundo. Ele sempre vai estar ou usando o vermelho, ou usando o azul, ou usando o roxo, ou a seleção ou as cores desses. O quanto isso modifica na questão da leitura da imagem, ou de destacar, ou de dar valor para uma imagem. Que o André estava falando, e eu falei, eu vou mostrar lá mais para frente, né, na questão das escalas tonais de elementos para a construção de conteúdos infantis, né, ou de conteúdos diversos. O quanto interfere na questão da leitura e da compreensão. A criança, ela se sente atraída pelas cores primárias e nas cores, no sentido que a gente chama de preenchimento primário, duro, né? Então, exatamente assim, ela representa sentimentos e representa relações subjetivas, então, intrinsecamente relacionadas à nossa formação como pessoas na infância, como a gente foi observando e lendo o universo que estava no nosso entorno. Porque se a gente fala assim, a gente sente conforto, a gente sente calma e tranquilidade com a cor azul, porque o céu é azul. Porque a gente se sente esperançoso e se sente tranquilo com a cor verde, porque a mata, as áreas do pasto, o que representa a saúde para a gente, que é a saúde das plantas, é a nossa saúde de colheita, quando a gente era coletor e primitivo, das matas e das plantas. O céu, o sol, é um amarelo, é o que representa a vida, o que representa a vibração. O sol o vermelho é a intensidade, né? A cor da carne, a cor do sangue, que também pode representar alerta ou perigo. É o que te chama a atenção logo de cara, te coloca num estado de alerta, e depois, na sequência, as outras cores vão te acalmando, vão te tranquilizando, né? Você é atraído, e quando você vê a imagem da famíliazinha, né? Não é à toa que a filha menor que está no chão, que está lá, ela tem o cabelo vermelho, né? Ela está atraindo ponto de atenção, ponto de foco para o centro da imagem. Depois você vai ver o bebê. Deixa eu ver. Ana? Estou aqui. Oi. Ó, você me perguntou do logo, né? Isso. Olha lá, essa imagem aqui vai te ajudar bem. O que instintivamente a gente vai procurar de forma a compreender, né, a reação de cada uma dessas cores, né? E aí você tem a defração, que seria cada uma delas, né? Sim. Então, a gente tem o amarelo vai trazer clareza, vai trazer otimismo, vai trazer calor, vai trazer relações com isso. O laranja vai produzir a alegria, e assim por diante. O vermelho é excitação, jovialidade, iniciativa. O roxo te traz sentimentos de criatividade, de profundidade, de reflexão.
Estou em aula. Né? Sim. O azul de confiança, de conforto. O verde vai te dar uma pacificidade, está relacionado à saúde. E o cinza é o cinza, que seria a união entre o preto e o branco, né? É a relação do equilíbrio entre as cores. Muita coisa, né, gente? Nossa, muita coisa. Sensacional. Muita anotação. Eu escrevi 5 folhas. Isso é a pontinha do iceberg. Você pode misturar essas cores? Vamos lá, gente. Vou voltar um pouquinho aqui. Bastante coisa, né, gente? Muita. Bastante coisa. Deu para entender um pouquinho de como esses elementos que a gente, às vezes, passam despercebidos, que a gente vê e cotidianamente a gente está relacionados, mas que às vezes não chegam de cara, né? Mas mudam completamente a forma, a leitura que você faz da coisa, né? E aí, quando você tem logos ou você tem elementos que são multicoloridos ou elementos coloridos, eles representam exatamente o quê? A diversidade. Né? Isso já é dentro da própria questão da construção da bandeira da diversidade, da bandeira LGBTQI+, está dentro também da criação de, vamos supor, o Google, né? Ele fala assim, a gente quer abordar e quer tratar do mundo, a gente quer falar com todas as pessoas, a gente quer falar com todos com todo mundo. O eBay falou assim, ele falou, a gente quer vender para todo mundo e a gente quer que todo mundo ofereça uma forma, todo mundo tem acesso ao comércio. Então, tá lá, o eBay também é multicolorido. Então, todos esses canais, tudo isso que atendem essa questão da multiplicidade, da diversidade, trabalham a junção de todas as cores, a fusão de todas as cores. Né? E às vezes em equilíbrio e às vezes em desequilíbrio. Tá? Alguns logos são... quando eu falei que mandei o áudio que eu falei do logo do Itaú, né, que você falou, tem um logo laranja e tudo mais, que nem o logo do Itaú é um case histórico de design que, ao mesmo tempo, é um case famoso que deu certo, mas tinha tudo para dar errado. Ele deu certo por quê? Porque o cara que desenhou o logo, que fez a forma do logo, não foi o mesmo que coloriu. Então, ele deu mais certo por causa da forma do que pela cor. Porque o logo original era preto e branco. Nossa. Que o cara fez. E depois, quando passou para outra pessoa, passou para um outro design, ele transformou em laranja e azul. Né? Esse pegou. E são cores fortes, né? Que atraem. Pegou e atraiu. Mas era um dos cases do design gráfico que era tido como tudo para dar errado. Deixa eu só ver aqui. Tá. Então, para a gente encerrar essa aula e depois a gente só discutir qual filme que a gente vai escolher, qual que vocês acham que a gente vai escolher, de todos aqueles que a gente apresentou, eu vou apresentar um canal que ele começou como um vlog de papo diverso, de um monte de bagunça, de um monte de zoeira, e depois a menina virou uma ativista sobre a questão do feminismo, sobre a questão de como a política estava sendo dirigida pelo país, e é uma das formadoras de opiniões, das mais influentes, trabalha para vários outros canais de comunicação, tanto aqui quanto lá fora, que é a Jujut. Vocês conhecem da Jujut? Já ouviram falar? Da Jujut Prazeres? Então, ela começou com um canal que era completamente descompromissado, que era uma brincadeira, que era uma coisa,
e foi virando uma grande formadora, né? E eu vou mostrar uma brincadeira dela. Assim que o Google me deixar. Chegou? Tá chegando. Então vamos lá. Chegou! Aí, ó. Então tá dando play. Tá travando. Pronto, para resolver com uma polêmica. Eu gostei. Minha filha também gostou. Tá aqui atrás de mim, acabou de fazer uma aula, tá vendo e gostou. Além de ser sensacional, ainda é uma coisa chiclete, né? Que fica na cabeça, assim. Uma coisa bem, bem louca, assim, para parar para pensar. O quanto a tecnologia influencia, né? E quantas músicas também chiclete influencia. E a forma de como fazer também influencia, né? Os ângulos que são usados também, eles influenciam na hora. E a angulação e tudo certo. E também a forma do contexto, né? Onde está passada. Então, e era uma coisa que, assim, ela no blog dela, ela responderia normalmente ela sentadinha no sofá dela e tudo mais, isso que é a coisa que ela sempre fala, né, que sempre fazia. Mas, assim, importunaram tanto, que ela falou assim, não, para isso eu tenho que dar uma resposta à altura, né? Então, falar assim, então a mega produção, vai lá, então, e o quanto isso gera de resposta, né, e assim, esse vídeo, acho que foi mais de quase 3 milhões de visualizações, uma coisa assim, né? E é uma pessoa séria, tá? Ela é super séria, você vai ver os vídeos atuais dela, você vai ver o que ela produz agora, né? Tem um senso de humor, tem uma brincadeira, tem uma coisa descontraída, mas é uma coisa extremamente séria. Então, tá. Gente, eu vou interromper a gravação aqui só para poder ela e gravar, né, ela parar de gravar. A gente já deu para encerrar a aula hoje, só precisamos escolher
que filme que vocês acham que a gente escolhe para todo mundo assistir, para a gente compartilhar e conversar? Daqui a 15 dias a gente começar conversando desse filme. Quem que acha que quer ver alguma coisa, das que viu, que achou que seja interessante, que não tenha visto ainda? Seria legal? Para mim seria o Hotel Bangladesh. O Hotel Budapeste?